Agora as duas últimas, né? Então, potência da potência. Essa daqui é uma frase que normalmente a galera lembra. Quando eu tenho uma potência elevada a uma outra potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes, né? Aqui, mais uma vez, o parêntese é muito importante, né? Então, se eu pego aqui 5 ao quadrado elevado ao cubo, então eu vou repetir a base, que é 5, e eu vou multiplicar. 2 vezes 3 é 6, tá bom? Se eu não tivesse esse parêntese, se tivesse escrito assim, 5 elevado a 2 ao cubo, a gente ia imaginar que esse cubo é do 2. Então, isso seria 5 elevado a 8, que é 2 ao cubo, né? 2 ao cubo é 8. Então, esse parêntese faz toda a diferença do mundo, tá bom? A gente precisa escrever tudo com muita clareza para não haver confusão, né? Então, normalmente, essa galera lembra, repete a base e multiplica os expoentes. Uma observação engraçada é que 5 ao quadrado e tudo ao cubo é o mesmo que 5 ao cubo tudo ao quadrado, né? Porque se eu pegar 5 ao cubo e fizer tudo ao quadrado, no fim das contas, quando eu repetir a base e multiplicar os expoentes, 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3, não é? Então, vai dar a mesma resposta. Portanto, né, uma observação engraçada aqui é que a elevado a x, todo mundo elevado a y, isso é a mesma coisa que a elevado a y, todo mundo elevado a x. Uma vez que, no fim das contas, vai ser a elevado ao produto. X vezes y ou y vezes x, mesma coisa, né? E aí, por último, agora, se meu expoente não fosse um número inteiro, bonitinho, como nós estamos fazendo até agora. O que a gente ia fazer caso isso fosse um número, né? Uma fração, um número que ao executar ali a fração desse uma coisa com vírgula, né? Por exemplo, se eu tenho 3 elevado a 2, você sabe que isso é 3 vezes 3, duas vezes. Mas e se eu tenho 3 elevado a 1,5? Isso vai ser 3 vezes 3 quantas vezes? Porque quando eu te pergunto quantas vezes, isso dá a impressão de que é um número inteiro, né? Não tem como fazer 3 vezes 3, 1,5 vezes, né? Então aqui a sacada é você transformar isso para fração. Você vai se perguntar, o que é 1,5 em fração? Aí isso aqui já é outro tópico da matemática básica, né? Aqui no caso, como é um decimal finito, você conta quantas casas decimais tem depois da vírgula, que é uma, né? E divide esse número sem a vírgula para essa potência de 10. Então, como tem uma casa depois da vírgula, você divide para 10 elevado a 1, né? Porque 15 sobre 10 é 1,5. E aí você pode simplificar essa fração, né? Divide por 5 em cima e divide por 5 embaixo. Isso é o mesmo que 3 sobre 2. Então, ao invés de você raciocinar 3 elevado a 1,5, você vai raciocinar que é 3 elevado a 3 sobre 2. E aí a gente vai aplicar a propriedade, e a propriedade é assim. Se eu tenho um número elevado a uma fração, x sobre y, isso será igual a raiz, né, aqui no índice y, de a elevado a x, né? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, 7 elevado a 5 quartos, então isso vai ser a raiz quarta de 7 elevado a 5, né? Então o numerador vira potência da base e o denominador vira o índice da raiz, né? Lembrando, índice radicando radical e a resposta seria a raiz, né? A resposta disso tudo que a gente não tem condição de saber, né? Quanto é que vale esse número. Então aqui tem uns bizu, né? De quem está na sombra, vai para o sol e tal. Eu não curto muito isso, né? Acho que eu não sou muito fã dos bizus, né? Eu acho que vale mais a pena. Eu, particularmente, achava mais fácil decorar sem essas frases, né? Decorar sem ter que aprender uma música, sem ter que aprender uma historinha e ir direto no negócio do que essas conversas, né? Na verdade, não. Na verdade, eu me expressei mal. Esses bizuzinhos, isso é útil na nossa cabeça, né? Essas historinhas que a gente conta para que algo seja menos técnico e passe a ter um certo sentido. Só que, pelo menos na minha cabeça, eu acho que as minhas historinhas são muito pessoais. Né? Esse negócio de, soma de arcos, minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá, seno A, seno B, seno B, cosseno A, umas coisas assim meio estranhas, tá ligado? Eu não gostava disso, eu nem tentava decorar essas, essas musiquinhas, porque o jeito, as histórias que eu contava na minha cabeça eram muito diferentes, né?
Então aqui eu gosto simplesmente de decorar. Quem está no denominador vai para o índice da raiz, né? E quem está no numerador é potência da base, né? Na minha cabeça eu pensava que eles tipo faziam um X assim, né? Como se fosse tipo multiplicar cruzado. Era isso, como se fosse, né? Na minha cabeça eu pensava assim, quem estava em cima ia para baixo, quem estava embaixo ia para cima. Só que não é bem isso matematicamente falando, né? Mas então essa daqui seria a nossa última propriedade de potência. A 8 eu diria que é uma das propriedades mais importantes, né? Note você que essa propriedade ela faz um link entre o mundo da raiz e o mundo da potência, né? Então, às vezes quando a gente está na matemática básica, a gente estuda um tópico que são propriedades de potência e outro tópico que são as propriedades de radiciação. Um tópico falando só de expoente, um tópico falando só de raiz, né? Só que, pela propriedade 8, existe uma ligação entre esses mundos. E às vezes, quase sempre, não vale a pena estudar a propriedade de radiciação, porque a propriedade de radiciação é só uma outra maneira de enxergar as propriedades de potência. Claro que se você vai fazer uma prova de ensino fundamental ou uma prova que exige bastante manipulação algébrica, aí você vai ter que estudar a propriedade de radiciação. Mas assim, a título de revisão, eu acho que não é tão necessário. Por exemplo, você aqui com essa propriedade 8, a gente pode se perguntar, o que é 5 elevado a meio? 5 elevado a meio. Isso é a mesma coisa que a raiz de 5. Então veja que se eu te apresento uma raiz, por exemplo, a raiz de 6, isso é a mesma coisa que 6 elevado a meio, né? Então você pode... O que é raiz pode escrever como potência e o que é potência a gente pode escrever como raiz, se for um expoente de fração. Então lá nas propriedades de radiciação, por exemplo, você vai aprender que se eu tenho uma raiz enésima de um produto, isso é a mesma coisa que a raiz n de um vezes a raiz n do outro, né? Mas veja que isso aqui é exatamente a nossa propriedade 5 e 6, porque isso aqui é como se fosse a vezes b, ambos elevados a 1 sobre n, né? Porque elevar a 1 sobre n é tirar a raiz enésima. E aí, pela propriedade de potência, isso vai separar, né? Vai ser a elevado a 1 sobre n, b elevado a 1 sobre n. Ou seja, raiz n de a vezes raiz n de b. Então, várias coisas lá da propriedade de radiciação é a mesma coisa que a propriedade de potência, só que com outros olhos, né? Então, essa propriedade 8 aqui, ela é bem importante, né? Ela economiza espaço no nosso HD, né? Na nossa cabeça. Então, agora que eu fiz aí as propriedades de potência, eu vou pegar uma questãozinha de matemática básica para a gente resolver junto aqui como um exemplo resolvido.